tem um contraponto, assim, no modo geral. Ai, Cláudio! Bonito isso, eu Mas, Gabi, arrebenta. aprendi com o meu professor aqui. Tá bom. Não, mas com todo respeito, quantas vezes a gente viu o Galo, por exemplo, do Everton, que fez esse discurso, que eu concordo com o discurso no modo geral, mas quantas vezes o Galo não soltou nota de repúdio em relação à arbitragem? O Palmeiras, depois agora do clássico contra o São Paulo, também protestou contra a Edna, por exemplo, na arbitragem. Isso é um negócio comum no nosso futebol. Infelizmente ou felizmente. Algo que acontece regularmente com todos os clubes praticamente. É diferente. Mas não é desvio de diferente. foco? Salve, nação! Saudações rubro-negras! A final da Supercopa do Brasil tá rendendo até agora. A diretoria do Flamengo pediu o afastamento aí dos 4 árbitros que apitaram o jogo e eu separei para você aqui um debate do Jogo Aberto falando sobre isso. E os clubistas, os bairristas criticaram o Flamengo por ter entrado com esse recurso, né, pedindo o afastamento dos árbitros. Só que eles só criticam o Flamengo, cara. Na hora que o time deles fazem a mesma coisa, eles não falam nada e apoiam o time deles. Por que que agora que o Flamengo fez isso, que todo time faz o tempo todo, todo ano, eles não reclamam quando é o time deles? Por exemplo, Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo. Vamos lá então, vou deixar o vídeo rolar, tá bem bacana, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal se você é mengão. Seja bem-vindo, estou aqui para defender o nosso Flamengo sempre. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. As polêmicas da Supercopa renderam muito e continuam assim. Agora, o Flamengo pede o afastamento de toda a equipe de arbitragem que trabalhou na partida. Não quer saber desses árbitros de novo, tá reclamando daquele 4º gol. É isso aí. Isso tá rendendo. Vamos dar uma olhadinha, Bora. né, Dedê, aqui no telão, ó. Mengão tá A certinho. Supercopa terminou, mas o assunto arbitragem segue em pauta no Ninho do Urubu. Não vou antecipar nada, mas me aguardem pouco tempo que vocês vão ver. O rubro-negro enviou ofício à CBF pedindo o afastamento dos árbitros Wilton Pereira Sampaio, que apitou o jogo, e Rodrigo D'Alonso Ferreira, que comandou o VAR. A principal reclamação do clube carioca é com a validação do 4º gol palmeirense, marcado por Gabriel Menino. Para os flamenguistas, o gol foi irregular por conta da posição de Mike no lance. Nossa, se o Flamengo precisa de 4 posições ainda como reforço, imagina os outros. Pai do céu, hein? Elenco caríssimo, né? De muita qualidade, mas se tá faltando 4 pra lá, você imagina o São Paulo. Fico pensando em outros também. Agora, acho que um volante para substituir o João Gomes é necessário, porque o Flamengo tem muita qualidade do meio para frente, mas a parte mais ofensiva, não é? Precisa de alguém em alguns jogos para você ter um perfil mais marcador, não é? A gente sabe que tem o Pulgar, ainda está sendo testado, o próprio Thiago Maia, eu gosto dele um pouquinho mais avançado, mas ele tem jogado ali na contenção. Agora, de resto, o Flamengo já tem um timaço. Tem um timaço, Loirão, e eu não tenho a mesma pegada que o João Gomes, né? O ele Maia é também, diferenciado. ele é bom demais com a bola no pé, na criação, às vezes até faz de 10 ali, se aproximando mais do Everton Ribeiro, mas não tem nenhum jogador com a característica defensiva do João Gomes. João Gomes que surgiu uma grata surpresa, eu sempre falo aqui, quando eu falo do João Gomes, eu lembro do André do Fluminense, não sei porquê, mas sempre vem esse nome na minha cabeça, porque surgiram no futebol de uma forma com tanta personalidade. O Danilo também surgiu no Palmeiras, já acabou já indo pro futebol inglês. Do Queiroz vai embora. Do Queiroz também, agora, que é a mesma característica. Enfim, são jogadores jovens que surgiram com muita personalidade. Agora o João Gomes, pelo menos dentro desse elenco que a gente vê do Flamengo, não tem nenhum jogador que tem essa característica defensiva e com a mesma intensidade que ele dava ali pro time do Flamengo. Acho que o Flamengo vai sentir falta. Engraçado que nesse mesmo jogo da Supercopa, muita gente também questionava se o Gabriel Menino, na posição do Danilo, poderia funcionar. E especificamente na partida, ele foi muito bem, até apareceu mais fazendo os 2 gols, mas também não comprometeu na marcação. E hoje está difícil, porque a janela na Europa está se encerrando também. As contratações agora são a toque de caixa, todo mundo correndo contra o tempo. E fora isso, o futebol brasileiro é muito desgastante no calendário, na temporada.
Não dá para contar só com 11 titulares de qualidade. Não. Hoje, o elenco também faz a diferça. Ainda mais quem quer disputar vários títulos. Não tenha dúvida. Estamos falando de um time que vai lutar à frente dos campeonatos. São 2 times, né? Estamos mostrando as imagens da final do final de semana contra o Palmeiras, o Flamengo, né? Essas 2 equipes, aí a gente pode acrescentar de repente aí um Fluminense, um Galo, que se reforçou bem, principalmente no banco de reserva, são esses times que vão lutar à frente aí dos campeonatos. Agora é engraçado, né? Num jogo em que o placar final é 4-3, fica um desgosto, uma pontinha de pensar, nossa, foi por pouco, mas foi jogaço, as 2 equipes foram muito bem, só que o Flamengo agora resolveu reclamar da arbitragem, vai entrar com um pedido oficial para que o afastamento de todos que trabalharam na arbitragem aconteça. Isso aí. É até complicado, porque o Wilton Pereira Sampaio, seu sósia, né? O Denilson 2, é Denilson 1 e o Wilton 2, né? Então, mas ele é um cara que vem de uma Copa do Mundo, é considerado o melhor árbitro do Brasil. Não acredito que isso aconteça, Denilson. Eu também não. Assim, eu gosto do jeito dele de apitar os jogos, apesar de ele ter sido muito questionado também no jogo contra a Inglaterra, se eu não me engano, na Copa do Mundo. Os ingleses não gostaram da atuação, não gostaram da atuação dele. Foi um árbitro que se destacou na temporada passada, especialmente esse lance que a gente está mostrando agora. Eu dei opinião ontem e achei que o árbitro poderia ter invalidado o gol do Palmeiras, o 4º gol. Agora, trazendo para o que vem acontecendo nesse momento, que é o pedido do Flamengo para a CBF para afastar aí esse grupo que participaram da partida, o Flamengo está no direito dele, né? É o direito, e aí todo direito, a gente tem que ter o respeito, respeitar aí a decisão do Flamengo, mas acho que não vai dar em nada. Pois é, e a gente sabe que não tem muito tempo para lamentar, porque amanhã já tem jogo no Maracanã contra o Boa Vista. Contra o Nova Iguaçu, o Vitor Pereira usou os titulares mesclados, uns no primeiro tempo, outros na segunda etapa. Deve fazer a mesma coisa amanhã e depois é Mundial de Clubes. Aí é briga de gente muito grande. E é se preparar. O Vitor acabou de chegar, tem um mês aí de trabalho com o Flamengo. Óbvio que você, numa decisão, você não conquista, fica aí uma situação ruim, mas o Vitor é um treinador que gosta de jogar no campo ofensivo. Ele deu uma declaração que eu achei até curiosa, quando ele fala de muita qualidade técnica, mas pouca força, né? Física, né? Então ele vai ter que encontrar esse equilíbrio aí ao longo do trabalho dele. Vai ser interessante, hein? Já pensou? E o sonho é Flamengo e Real Madrid numa decisão de Mundial, que é o que todo mundo tá esperando, pelo menos. Agora, olha só, é legal a gente dar risada, descontrair, porque o clima, por causa da Supercopa, ainda tá pesado. Muitas reclamações. O Flamengo agora quer o afastamento de todos que trabalharam na arbitragem na partida. Ou seja, daquele que é apontado como o melhor árbitro do Brasil, o Wilton Pereira Sampaio, e também o Rodrigo D'Alonso Ferreira, que trabalhou no VAR, enfim, reclamações do Flamengo que não param. Já vão dar um pulinho lá em Minas Gerais com o Everton para saber sobre essas reclamações do Flamengo. O presidente Landim diz que vem mais por aí, tá todo mundo bravo com a arbitragem e também com a perda do título da Supercopa, Everton. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Beijo, Renato. Um abraço a todos. Ô, Landim, me ajuda a te ajudar, Landim. Me ajuda a te ajudar. Você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo fica bem. Vai jogar bola, cara. Vai cobrar do Vitor Pereira futebol em campo. Baixa a sua bola. Você tem uma seleção na mão, mas não vai ganhar tudo. E não vai ganhar de todos. E esse negócio de se escorar na arbitragem, quando perde, quando toma 4 gols do Palmeiras, achar que se tivesse expulsado o Abel, tava tudo certo. O gol foi legal. O gol foi legal. Aí agora se escola na arbitragem. Vamos pedir a cabeça do... se fosse pro Galinho, né? O menor de Minas. Se fosse pra aquele Galinho. Esse daí estaria surtado, né? Do árbitro. Esse mesmo árbitro aí, seu Landim, validou um gol do Arrascaeta contra o Atlético no ano passado que ninguém viu no mundo. Ninguém viu. Só ele viu. Tá vendo? Quando a pimenta no olho dos outros é refresco, né? O gol, ninguém viu, cara. Como que ninguém viu se a bola ultrapassou a linha, cara, nesse lance que ele tá falando aí? Você não apareceu pra falar. Mas foi Queremos aplaudir a arbitragem. O seu mesmo árbitro, porque só ele viu o gol do Arrascaeta no ano passado contra o Atlético. Você não apareceu pra ficar bradando. Então, meu irmão,
baixa a bola. Perdeu pro Palmeiras mais uma vez. Na bola. E sabe o que incomoda a questão do Abel? Todo mundo, quer dizer, todo mundo não. Muita gente fica incomodada com o Abel porque ele ganha. Ele é uma mala. Ele precisa cuidar disso. Mas é porque ele ganha. E no Brasil quem ganha é perseguido. Por isso ele é perseguido, porque ele ganha. Mas ele é muito bom. O Palmeiras dele é muito bom. E você perdeu na bola, Landim? Desculpa. Não, Olha, o Everton foi errado. direto e reto, como você diria, Chico. Foi cirúrgico. Foi, e ele tem razão. Bonita isso. Tá aqui um cara que acha, por exemplo, entre tantas opiniões divergentes, que o quarto gol foi irregular, mas quem me garante que se ali a arbitragem não anula o gol, era muito cedo no jogo, o Palmeiras não poderia fazer mais um. Se fosse para pênalti, se o Palmeiras não poderia ter sido campeão, o Palmeiras foi melhor no jogo, inclusive reconhecido pelos flamenguistas, que esse gol aí, inclusive, nem o Santos reclama, né? E alguns flamenguistas reclamam, mas a maioria reconhece que o Palmeiras foi superior o jogo inteiro. E outra, se a gente está falando de opiniões divergentes aqui, realmente elas são de um lance extremamente interpretativo, o que o Flamengo quer? Quer anular o jogo por isso? Não, isso não vai acontecer. Não tem cabimento a reclamação do Não é Flamengo. pra anular o Ulisses, jogo. ontem você já foi por essa linha aí. Piorou, né? Hoje piorou, né? Fica Esse quieto, daí, pelo né? amor de Deus. Aceita. O Everton foi muito bem. Tomou 4 gols. Suponhamos que fosse 1-0 com esse gol. Vai. Mas para mim não teve nada de irregularidade. Não tem, o Santos recolhe o braço até. Ele vai na bola, não ia dar tempo, ele estica o braço e tira, ó. Porque viu que não estava, não adiantava. O menino bateu muito bem na bola. A bola foi no canto esquerdo. Ele está no meio do gol. O Mike atrás do Santos. Sabe? É até chato. Quando é favorecido, eles vêm falar em público? Não vem. E foram favorecidos inúmeras vezes. E a gente sabe disso. Ninguém, né? Entendeu? Não, E ninguém o Flamengo, reclama. não. Ninguém. Então, Ninguém faz isso. eu falei de uma forma Sim, geral. eu sei. Não falei ele, Flamengo. Eu sei, eu vocês estão generalizei. complementando. Porque toda opinião que eu estou dando nesse programa, o senhor está metendo o bedelho do senhor. Ontem eu fui falar de arbitragem, o senhor vem me atravessar querendo atrapalhar minha linha de raciocínio. Mas a minha experiência não permite que o senhor tenha êxito na vossa tentativa. Então, o que eu quero dizer dá uma segurada. Dá uma segurada que não é o senhor, você que estudou aqui, não. agora Então, você é o negócio malandro. fica na sua. Agora usa Então, o mesóclise. negócio é o seguinte, o Flamengo, só um recado, é freguês do Palmeiras e são 2 finais importantíssimas e perdeu as 2 e chora na cama que é lugar quente. Eita! E você, Cara, tá, a gente perdeu a merda desse título que não valia quase nada, né? Tá, beleza. Isso daí é motivo de ser freguês. E o retrospecto? Pega o retrospecto. Capelanes, que também gosta do discurso reto, direto, preciso. Eu vou totalmente nessa linha, tá? Essa linha é a linha precisa e vou além aqui. Eu tenho que aqui aceitar que a direção do Flamengo é uma direção vitoriosa. Muito porque tudo que foi feito através do Eduardo Bandeira de Melo, hoje o Flamengo colhe os frutos. Agora, isso não passa de um desvio de foco. Esse é o famoso desvio de foco. Perdeu na bola, aí o que acontece? É isso. O presidente aparece para dar esse tipo de declaração para já esquecerem o que aconteceu no campo, que foi onde o Palmeiras amassou o Flamengo. E eu, particularmente, não esperava que isso fosse acontecer. Amassou, tomou 3 gols do Flamengo, amassou o Flamengo. E calou a minha boca de novo o trabalho coletivo do Abel, uma coisa impressionante. Não esperava, né? Ia dar Flamengo. Eu não esperava, mas eu não esperava. E vou além, vou dar uma sublinhada aqui bem curtinha. Nos quesitos éticos e morais, o que essa diretoria faz no futebol vai tudo contra aquilo que eu entendo como gente, tá? Tudo que eu entendo como gente. Problema o Flamengo seu. tem que olhar para a sua instituição, tem que, mas vai muito olhar o seu e esquece o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. Então, assim, eu não tenho nenhuma admiração por parte dessa diretoria e, mais uma vez, eles jogam para a galera, para a torcida, a incompetência deles dentro de campo. Eita, você concorda com o Capelanes, Assunção? Totalmente. Eu acho que nós falamos aqui a semana passada, Renata, ok, o Flamengo tem um elenco muito bom, mas que a equipe do Palmeiras, o time Palmeiras, era um time muito competitivo. E quando entrava, por mais que no Campeonato Paulista não vinha jogando bem, mas ia disputar uma final contra uma grande equipe que era o Flamengo. Então podia esperar que viria um grande jogo, o Abel iria falar com todos os jogadores, como tem um vídeo circulando da pré-eleição dele, antes do jogo com o Flamengo, olhando, falando para cada um jogador no cumprimento, antes de começar o jogo, olhar olho no olho, entende? Então, ou seja, Palmeiras, quando entra
nos últimos anos, quando entra numa final, quando entra para disputar qualquer jogo importante, independente da fase que tá, uma fase ruim, jogos ruins, o Palmeiras entra para ganhar. E foi o que aconteceu na final. Mas se eu tenho um contraponto, assim, no modo geral. Ai, Cláudio! Bonito isso, não? Mas, Gabi, arrebenta. Aprendi com o meu professor aqui. Tá bom. Não, mas com todo respeito, quantas vezes a gente viu o Galo, por exemplo, do Everton, que fez esse discurso, que eu concordo com o discurso no modo geral, mas quantas vezes o Galo não soltou nota de repúdio em relação à arbitragem? O Palmeiras, depois agora do clássico contra o São Paulo, também protestou contra a Edna, por exemplo, na arbitragem. Isso é um negócio comum no nosso futebol. Infelizmente ou felizmente. Algo que acontece regularmente com todos os clubes praticamente. É diferente. Mas não é desvio de foco? Eu acho que só que acontece sempre. O Galo, ano passado, ano retrasado, meu Deus, foram 77 mil Você tá notas de querendo dizer repúdio. que o Flamengo fez o que todos O Flamengo fazem, fez é o que isso? todos Mas os é clubes diferente. fazem. Não, é O Flamengo diferente. tá reclamando. O Flamengo tá reclamando de barriga cheia. Mas a O Flamengo reclama de um lance Quando o São Paulo foi interpretativo. eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, Eliminado num não, erro, passou. num erro de uma... Classificado. Quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, num erro de arbitragem na Copa do, Copa do Brasil, Copa do Mundo. entendeu? Na Copa do Você, Ulisses, reclamou a semana inteira. Você. Brasil, o Palmeiras tem que reclamar ou não? Tem que reclamar. Estava impedido. Então, só uma coisa, eu só acho uma coisa. O Flamengo é muito, mas muito grande para esse tipo de coisa. É muito grande, Mas entendeu? será que já não estão Perdeu no campo preocupados de com o jogo. Mundial, que de repente perder esse título da Supercopa possa ter uma influência no desempenho do Flamengo, que há pouco tempo estava ali pensando, bom, Supercopa, Palmeiras, rivalidade. Agora é outro campeonato mais importante? Renata, faca no pescoço. Todos os clubes fazem. O Flamengo pra já pressionar. começou o ano na disputa da Supercopa. Faca nos dentes. Não. O Flamengo tá com a faca no pescoço. É a faca no pescoço mesmo. Porque ele já começou perdendo um título, ele tem Carioca na sequência, Mundial e Recopa. Você já pensou se o Flamengo começa o Brasileiro perdendo 4 títulos? E a primeira coletiva do Vitor Pereira, Everton, foi assim: chego aqui principalmente porque temos um Mundial para disputar e isso é atrativo. Ele falou. Vai. Então, Renata, agora o Vitor Pereira precisa entender que não adianta ter dinheiro na conta e não ter ideias na cabeça para fazer esse time jogar. Eu não estou dizendo que esse time não vai conquistar, Ele não vai veio conquistar o hoje Mundial. com a faca no pescoço dos dentes. Não tô dizendo. Vai. O Flamengo não vai conquistar o Mundial. Não. Eu não sou maluco de falar isso, porque eu tô falando aqui desde lá de 19 que o Flamengo é uma seleção. Esse período de 19 para cá, o Flamengo montou times melhores do que o Flamengo da década de 80, pelo menos para mim. Eu reconheço o romantismo daquela época e o que aquele time representou, inclusive sendo campeão mundial. Agora, o Flamengo tem uma seleção. Agora, o que os dirigentes precisam entender, eu não vou buscar exemplo em outros dirigentes, porque em notas, como o Atlético aqui, emitiu nota para tudo, para fofoca de WhatsApp até erro de arbitragem. Mas exatamente como o Sgarbi falou, é uma coisa que todos os clubes reclamam. E quando são beneficiados, ninguém chega. Agora, o que me admira muito é o Sgarbi buscar um exemplo aqui no Atlético, no Palmeiras. Não, nós estamos falando, o mote do assunto aqui é o Flamengo. É a direção do Flamengo reclamando de algo que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, sabe? Então, convenhamos. Eu cheguei aqui, quando o Atlético emitia aquela pancada, quase que eu falei, aquela pancada de notas, e eu critiquei. Falei, para com isso, nota é o último recurso, sabe? Agora, e contra o Atlético Paranaense, seu Landim? E contra o Atlético Paranaense? Na decisão? O que teve? Que era pro Arrascaeta ter sido expulso. Não veio reclamar da arbitragem. Então nós precisamos parar de terceirizar a responsabilidade quando a derrota acontece. Até o Abel faz isso mesmo. Corinthians na final da Copa do Brasil, bola na mão do A Abel gente segue Ferreira. lá no YouTube e na volta aqui ao vivo, Abel Ferreira é o assunto crítico. Galera, só tem uma coisa pra falar, cara, é muita hipocrisia, velho. Eles só veem defeito no Flamengo. Essa turma só vê defeito no Flamengo. Criticam a diretoria do Flamengo. Quando o Atlético Mineiro emite as notas repudiando um assunto ou outro, eles passam um pano, né? Quando o Palmeiras faz a mesma coisa, eles apoiam o Palmeiras. Agora, porque é o Flamengo, porque é um time do Rio, porque é o maior do Brasil, porque tem a maior torcida, o time mais rico, tem o melhor time, melhor em tudo, cara. Tá vendo essa camisa aqui, ó? 4 vezes campeão da Copa do Brasil e 3 vezes campeão da Libertadores e é campeão mundial. E tem time por aí, vários times por aí, que nem mundial tem. Então sempre rola aquela inveja, aquele ódio, aquela raiva. Quando o assunto é Flamengo, rola esse tipo de coisa, cara.
eles não gostam do Flamengo porque são todos contra o Flamengo, né? Flamengo contra tudo e contra todos. Eu vi corintiano torcendo para o Palmeiras. Isso só o Flamengo faz. Cara, só o Flamengo proporciona um negócio desse, né? Um corintiano torcendo para o Palmeiras. Chega a ser bizarro, né, cara? Pois é. O Mengão é foda demais, cara. Com todo respeito da palavra, o Flamengo é muito porreta, velho. Por que que eles não gostam do nosso Mengão? Porque o Flamengo é o melhor de todos, é o maior de todos e pode ganhar tudo. E estamos no Mundial. Chupem pra quem não está no Mundial, tá bom? É isso, cara. Ó, já falei aqui o que eu tinha que falar. Essa imprensa bairrista é desse jeito aí. Quando é pro time deles, eles apoiam. Quando é para outro, principalmente para nós, para o Flamengo, eles criticam, né? Muito bem. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras. Fui!